Livro Os Escolhidos, Capítulo 3. A difícil situação do ser humano. Não estando mais livre para incitar a rebelião no céu, Satanás encontrou um novo campo para tramar a ruína da raça humana. Movido pela inveja, decidiu trazer sobre Adão e Eva a culpa e a penalidade do pecado. Ele transformaria o amor deles em desconfiança e os cânticos de louvor em críticas ao seu Criador. Assim, não somente mergulharia esses seres inocentes na miséria, mas lançaria a desonra sobre o nome de Deus e causaria grande pesar no céu. Mensageiros celestiais revelaram a nossos primeiros pais a história da queda de Satanás e suas ciladas para destruí-los, expondo a eles a natureza do governo divino que o príncipe do mal estava tentando destruir. A lei de Deus é uma revelação da sua vontade, um transcrito do seu caráter, a expressão do amor divino e de sua sabedoria. A harmonia da criação depende da perfeita conformidade com a lei do Criador. Tudo se encontra sob leis fixas que não podem ser desrespeitadas. Dentre todos os que habitam na terra, somente os seres humanos são responsáveis diante da lei moral. Deus lhes concedeu o poder para compreender a justiça e a bondade da sua lei, e deles requer contínua obediência. Assim como os anjos, os moradores do Éden tiveram um período de tempo para mostrar o que fariam. Poderiam obedecer e viver, ou desobedecer e morrer. Aquele que não poupou os anjos que pecaram não podia poupá-los também. A transgressão traria sobre eles a miséria e a ruína. Os anjos avisaram Adão e Eva para estarem atentos contra as armadilhas de Satanás. Se eles rejeitassem firmemente suas primeiras insinuações, estariam seguros. Caso cedessem à tentação, sua natureza se tornaria tão depravada que, por eles mesmos, não teriam poder nem disposição para resistir a Satanás. A árvore do conhecimento se tornou a prova de sua obediência e amor a Deus. Se eles não atendessem à sua vontade, nesse caso em especial, seriam considerados transgressores. Satanás não iria segui-los com tentações contínuas. Poderia ter acesso a eles somente quando eles se aproximassem da árvore proibida. Para realizar seu trabalho sem ser percebido, Satanás utilizou um disfarce. A serpente era uma das criaturas mais inteligentes e mais belas. Seu brilho era deslumbrante. Ao pousar na árvore proibida, saboreando o fruto delicioso, chamava a atenção e encantava os olhos. Assim, no jardim onde reinava a paz, o destruidor estava à espreita. Os anjos preveniram Eva para que tivessem o cuidado de não se separar de seu marido. Ao lado dele correria menos perigo do que quando estivesse sozinha. Sem se dar conta, ela saiu de perto de Adão. Esquecendo-se do aviso do anjo, logo estava contemplando com uma mistura de admiração e curiosidade a árvore proibida. O fruto era belo, e ela ficava imaginando por que Deus os tinha proibido de comê-lo. Aquela era a oportunidade do tentador. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Gênesis 3, verso 1. Eva ficou surpresa ao ver o eco dos seus pensamentos. A serpente continuou, fazendo elogios à grande beleza de Eva, e suas palavras a agradaram. Em vez de fugir dali, deteve-se para ouvir a serpente falar. O que ela não imaginava é que era Satanás falando por intermédio da fascinante serpente. Ela respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Gênesis 3, versos 2 e 3. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, verso 4 e 5. Ao provarem dessa árvore,
declarou ela, alcançariam um estado mais elevado de vida. Disse ainda que ela mesma tinha comido e adquirido o dom da fala. Insinuou que, de maneira egoísta, o Senhor os havia proibido de comê-lo para que não se tornassem iguais a ele, porque aquele fruto proporcionava sabedoria e poder. Por isso, Deus não permitia que eles provassem ou tocassem nele. Disse que a advertência divina fora feita simplesmente para intimidá-los. Como seria possível que eles morressem? Não tinham eles comido do fruto da árvore da vida? Deus estava tentando impedir que atingissem um grau de desenvolvimento mais nobre e alcançassem maior felicidade. Essa tem sido a obra de Satanás desde os dias de Adão até o presente. Ele tenta as pessoas a desconfiar do amor de Deus e a duvidar da sua sabedoria. Em seu esforço para investigar o que Deus lhes negou, multidões desprezam as verdades que são essenciais para a salvação. Satanás tenta as pessoas a desobedecer, a acreditar que estão entrando em um campo maravilhoso do conhecimento. Tudo isso é um engano. Elas estão começando a descer por um caminho que conduz à degradação e à morte. A sutileza do apelo de Satanás. Satanás disse ao santo casal que eles só teriam a ganhar se quebrassem a lei de Deus. Hoje, muitos afirmam ter mais liberdade do que aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e que eles têm uma visão estreita da vida. O que é isso senão um eco da voz do Éden? Deus sabe que no dia em que deles comerem, transgredirem a ordem divina, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, versículo 5. Satanás não deixou transparecer que ele tinha sido expulso do céu. Ele ocultou a própria angústia para arrastar outros à mesma posição. Assim, hoje os transgressores procuram disfarçar o seu verdadeiro caráter. Entretanto, estão do lado de Satanás, pisando a lei de Deus e levando outros à ruína eterna. Eva duvidou da palavra de Deus, e foi isso que a levou à queda. No juízo, as pessoas não serão condenadas porque creram conscienciosamente em uma mentira, mas porque não acreditaram na verdade. Devemos firmar o nosso coração no conhecimento da verdade. Podemos estar certos de que qualquer coisa que venha a contradizer a palavra de Deus procede de Satanás. A serpente apanhou o fruto da árvore proibida e o colocou nas mãos de Eva, ainda relutante. Fez com que ela recordasse das próprias palavras, ao afirmar que Deus o havia proibido de tocá-lo, senão morreriam. Vendo que nada de mal acontecia, Eva tomou coragem. Então, quando viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu. Gênesis 3, versículo 6. Enquanto comia, sentia como se estivesse entrando em uma esfera mais elevada da existência. Depois de ter ela mesma transgredido a ordem divina, Eva se tornou um agente de Satanás para causar a ruína de seu marido. Em um estado de estranho entusiasmo fora do normal, com as mãos cheias do fruto proibido, ela saiu à sua procura e o encontrou. Adão parecia surpreso e ao mesmo tempo horrorizado. Diante das palavras de Eva, ele respondeu que aquilo poderia ser uma cilada do inimigo contra quem tinham sido advertidos. Conforme Deus tinha dito, ela deveria morrer. Em resposta, Eva insistia com ele: "Coma!", repetindo as palavras da serpente de que certamente não morreriam. Ela não via evidência alguma do desagrado de Deus, porém, sentia uma deliciosa e estimulante influência vibrando por todo o seu corpo com uma nova vida. Adão compreendeu que sua companheira tinha desobedecido à ordem de Deus. Travou-se uma terrível batalha em sua mente. Lamentava ter permitido que Eva saísse de perto dele. Entretanto, o ato estava consumado. Ele teria que se separar
da companhia daquela que tinha sido a sua alegria. Como poderia suportar isso? Adão tinha desfrutado da companhia de Deus e dos santos anjos. Ele sabia qual era o destino reservado à raça humana se permanecessem fiéis a Deus. Mesmo assim, todas as bênçãos envolvidas desapareceram de sua vista diante do receio que tinha de perder aquela dádiva que, aos seus olhos, era de muito maior valor do que todas as outras. O amor, a gratidão e a lealdade para com o Criador, tudo foi colocado de lado por amor a Eva. Ela era uma parte dele mesmo, e Adão não podia suportar a ideia da separação. Se ela deveria morrer, ele morreria com ela. Não poderia ser verdadeiras as palavras da sábia serpente? Nenhum mal, nenhum sinal de morte aparecia em Eva. Então ele decidiu enfrentar as consequências. Tomou o fruto e comeu rapidamente. De início, após a sua transgressão, Adão imaginou estar entrando em uma esfera elevada de existência. Então o pensamento de seu pecado o encheu de terror. O amor e a paz que sentiam até então desapareceram, e em seu lugar experimentaram um sentimento de pecado, temor pelo futuro e um grande vazio interior. A veste de luz que os envolvia desapareceu e, para suprir sua falta, tentaram fazer uma cobertura. Não poderiam, enquanto estivessem sem roupa, enfrentar o olhar de Deus e dos santos anjos. Eles começaram a ver então o verdadeiro caráter do pecado. Adão censurou sua companheira por ter se afastado dele e permitido que a serpente a enganasse. Ambos, porém, tentaram se convencer de que Deus, que tinha dado a eles tantas evidências de seu amor, iria perdoá-los por essa única transgressão, que não seriam submetidos a um castigo tão terrível como receavam. Satanás estava exultante. Tentou a mulher para que ela passasse a desconfiar do amor de Deus, a duvidar de sua sabedoria e a transgredir sua lei. Finalmente, por meio dela, ocasionou a derrota de Adão. Triste mudança. O grande legislador deveria comunicar a Adão e Eva as consequências de sua transgressão. Quando Adão e Eva eram inocentes e santos, eles ficavam felizes com a aproximação de seu Criador. Naquele momento, porém, fugiram aterrorizados. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: "Onde está você?" E ele respondeu: "Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi." E Deus perguntou: "Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer?" Gênesis 3, versículos 9 a 11. Então Adão colocou a culpa em sua esposa, lançando assim a culpa no próprio Deus. "Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi." Gênesis 3:12. Por amor a Eva, ele propositalmente preferiu perder a aprovação de Deus e uma vida de eterna alegria. Ali, então, procurou tornar sua companheira e até mesmo o próprio Criador responsáveis por sua transgressão. Quando ele perguntou à mulher: "Que foi que você fez?" Ela respondeu: "A serpente me enganou e eu comi." Gênesis 3:13. "Por que criastes a serpente? Por que permitiste que ela entrasse no Éden?" Essas eram perguntas que estavam envolvidas em sua primeira desculpa. O espírito de justificação própria foi alimentado por nossos primeiros pais, tão logo se entregaram à influência de Satanás, e ele tem se manifestado em todos os filhos e filhas de Adão. O Senhor pronunciou então a sentença sobre a serpente: "Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida." Gênesis 3:14. Da mais bela das criaturas do campo,
Ela se tornou a mais rasteira e a mais detestada de todas elas, temida tanto pelos homens como pelos animais. As palavras dirigidas à serpente, a seguir, foram aplicadas ao próprio Satanás, como indicação de sua derrota e destruição final. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3, versículo 15. Eva foi informada a respeito da tristeza e dor que deveria sofrer. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Gênesis 3:16. Deus a tinha criado igual a Adão. Infelizmente, o pecado trouxe discórdia, e a partir de então, a união e a harmonia entre eles seriam mantidas e preservadas somente pela submissão da parte de um ou de outro. Eva tinha sido a primeira a transgredir a ordem de Deus. Foi por sua insistência que Adão pecou. Assim, a partir desse momento, foi colocada em sujeição ao seu marido. Dessa forma, o abuso da supremacia que foi dada ao homem tem muitas vezes trazido à mulher bastante amargura e transformado a sua vida em um fardo. Eva tinha sido muito feliz ao lado do esposo. Entretanto, ela se encheu de esperança com a possibilidade de entrar em uma esfera mais elevada que aquela que Deus lhe havia designado. Ao tentar elevar a sua posição original, caiu muito mais baixo do lugar onde estava. Em seus esforços para alcançar posição para as quais Deus não as habilitou, hoje muitas pessoas estão deixando vago o lugar onde poderiam ser uma bênção. Para Adão, o Senhor declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Gênesis 3:17-19. Deus tinha concedido livremente a Adão e Eva o que era bom e retido o mal. Mesmo assim, eles comeram da árvore proibida. Por isso, a partir de então, teriam o conhecimento do mal todos os dias de sua vida. Em vez de uma vida de trabalho feliz, teriam que enfrentar uma vida de ansiedade e trabalho árduo. Estariam sujeitos a decepções, pesares, dor e, finalmente, a morte. Deus fez o primeiro casal para governar sobre a terra e sobre todos os seres viventes. Quando eles se rebelaram contra a lei divina, as criaturas inferiores se rebelaram contra o seu domínio. Então o Senhor, em sua grande misericórdia, mostraria ao povo a santidade de sua lei e os levaria a ver o perigo que corriam se a colocassem de lado, por pouco que fosse. Um plano de restauração. A vida de muitas lutas e cuidados que dali em diante caberia à humanidade foi uma ordem dada com amor. Uma forma de disciplina que se tornou necessária por causa do pecado, para impor um limite à satisfação do apetite e às paixões e desenvolver hábitos de domínio próprio. Fazia parte do grande plano de Deus para a restauração do homem. A advertência dada aos nossos primeiros pais: não comam da árvore que está no meio do jardim, não toquem nele, do contrário vocês morrerão, Gênesis 2:17, não significava que deveriam morrer exatamente no dia em que comessem do fruto proibido. Naquele dia, porém, a sentença irrevogável seria pronunciada. Naquele mesmo dia estariam condenados à morte. Para que pudessem possuir uma existência sem fim, o homem deveria continuar a comer da árvore da vida. Não tendo mais esse direito, sua vitalidade iria diminuir gradualmente até que a vida se acabasse. Era plano de Satanás que Adão e Eva comessem da árvore da vida
e assim perpetuassem uma existência de pecado e de sofrimento. Santos anjos foram comissionados para guardar a árvore da vida. Ao redor desses anjos flamejavam raios de luz semelhantes a espadas resplandecentes. A ninguém da família de Adão foi permitido ultrapassar aquela barreira. Por isso é que não há pecadores imortais. Seria Deus severo demais? Muitas pessoas consideram a onda de desgraças desencadeadas pela transgressão de nossos primeiros pais como sendo uma consequência terrível demais para um pecado tão pequeno. Se analisássemos mais profundamente essa questão, poderíamos reconhecer o seu erro. Por sua grande misericórdia, a prova que Deus designou a Adão não era severa. A própria leveza da proibição foi o que tornou o pecado excessivamente grande. Se tivesse sido designada alguma grande prova a Adão, então aqueles cujo coração se inclinam para o mal se desculpariam dizendo: essa é uma questão trivial, e Deus não é tão exigente a respeito de coisas pequenas. Muitos que ensinam que a lei de Deus não tem mais validade para nós argumentam que é impossível obedecer aos seus preceitos. Se isso fosse verdade, por que Adão sofreu a pena máxima por tê-la transgredido? O pecado de nossos primeiros pais trouxe a culpa e a tristeza sobre o mundo, e se não fosse pela misericórdia de Deus, teria mergulhado a raça humana em terrível desespero. Que ninguém se engane. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23. Depois que pecaram, Adão e Eva suplicaram para permanecer no lar de sua inocência e alegria. Prometeram que no futuro prestariam total obediência a Deus. Foi dito a eles que a sua natureza tinha se tornado depravada por causa do pecado. Suas forças para resistir ao mal estavam diminuídas. A partir de então, por estarem totalmente conscientes de sua culpa, teriam menos poder para manter sua integridade. Com grande tristeza, despediram-se do belo lar e dali saíram para habitar a terra, onde já estava presente a maldição do pecado. A atmosfera estava sujeita às grandes mudanças, e o Senhor, misericordiosamente, proveu uma roupa de pele para eles, como uma forma de proteção contra o frio. Ao testemunharem os primeiros sinais de decadência em uma flor que murchava ou numa folha que caía, Adão e sua companheira lamentavam muito mais profundamente do que as pessoas fazem hoje por seus mortos. Quando as lindas árvores deixaram cair suas folhas, a cena lhes trouxe à mente o fato cruel de que a morte havia se tornado o fim de todos os viventes. O Jardim do Éden permaneceu na terra por muito tempo depois que seus moradores foram banidos de seus agradáveis caminhos. Somente quando a maldade dos descendentes de Adão e Eva determinou a destruição pelas águas do dilúvio, a mão que plantou o Jardim do Éden o retirou da terra. Quando Deus, no fim, restaurar todas as coisas, quando forem criados novos céus e nova terra, o Jardim do Éden será restabelecido, mais gloriosamente adornado que no princípio. Apocalipse 21, versículo 1. O fim do capítulo 3.